Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a essa mensagem. Eu tenho uma pergunta para você. Deus já falou com você hoje? Quando nós paramos para pensar sobre esse assunto, a resposta pode ser sim ou não, ou como assim? E podem surgir algumas dúvidas. Deus fala comigo mesmo? Ou como é que é a voz de Deus? Como eu sei que Deus está falando comigo? O que eu preciso fazer para conseguir ouvir a voz de Deus? Entre outras dúvidas. Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto nessa mensagem e eu já te peço, curte nosso vídeo se esse tema faz sentido para você, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber mais vídeos com conteúdos como esse, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que pode ter essas mesmas dúvidas e comenta aqui qual que é a sua opinião sobre esse tema, ou o que Deus já falou com você, alguma experiência sua ouvindo a voz de Deus e bora pro vídeo! Bom, a primeira coisa que devemos ter em mente sobre esse assunto é que Deus fala sim, isso é certo. E Ele fala de diferentes formas, onde e como Ele desejar. Muitas pessoas acreditam que para ouvir a voz de Deus é preciso ir a grandes eventos, grandes conferências, ou então ver grandes pregadores, famosos, profetas, enfim, coisas grandes. E na verdade, isso é muito bom, né? Porque tudo isso nos aproxima de Deus. São coisas que de alguma forma acabam nos permitindo louvar a Deus, adorar a Ele, isso tudo é muito bom. Mas, no que se refere para Deus falar conosco, tudo isso não é necessário. Deus não precisa de todas essas coisas para falar comigo e com você. Ele não precisa de lugares ou ocasiões especiais ou específicas para falar com a gente. Ele fala aonde Ele desejar, quando Ele desejar. Por quê? Deus, Ele é soberano. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Nós vamos aprofundar sobre isso. Hoje, o que eu quero que você entenda? Por que eu não ouço a voz de Deus? Isso pode ser uma grande questão para muitas pessoas. Nós não ouvimos a voz de Deus não porque Ele não está falando conosco, mas porque nós, eu e você, não estamos disponíveis e às vezes não estamos buscando ouvir a voz dele. Já aconteceu com você de alguém estar falando com você e de repente ela para e te pergunta: ei, você tá ouvindo o que eu tô falando? Isso já aconteceu comigo. E aí você percebe que você não ouviu nada do que ela falou. Você nem sabe o que ela falou, mas você estava ali, teoricamente, ouvindo. Assim é Deus com a gente, comigo e com você. Ele está falando, Deus fala o tempo todo, mas por diversas razões, às vezes nós não estamos ouvindo a voz dele, nós não estamos ouvindo o que ele está falando. Algumas razões de não conseguir ouvir o que Deus está falando é não saber como que ele fala. Se eu não sei como ele fala, como eu vou ouvir? Ou então não buscar ouvir, porque quando nós não buscamos, nós simplesmente ignoramos aquela voz. Como que eu posso então fazer para resolver essa situação? Uma forma bem tangível e bem direta de ouvir Deus é lendo o que ele já deixou escrito diretamente para nós, lendo o seu livro, que é a Bíblia. Você sabia que a Bíblia não é um livro comum como qualquer outro, escrito por autores comuns, como muitos homens e mulheres que escrevem livros? Não, a Bíblia ela é a verdadeira história contada diretamente por Deus, apresentando, entre diversas outras coisas, os seus princípios, as suas vontades, o seu caráter e muito mais que ele deixou ali já escrito para nós. Então, Keila, a Bíblia não foi escrita por homens? Na verdade, a Bíblia foi escrita através dos homens. Deus, o próprio Deus, ele utilizou-se de homens para escrever, deixar por escrito a Bíblia de uma forma que nós entendêssemos. Então Deus, ele revelou a esses homens o que ele gostaria de comunicar para mim e para você, e os homens escreveram. Então os homens, eles foram, na verdade, instrumentos usados pelo próprio Deus para deixar por escrito o que ele deseja falar para mim e para você. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ler o que ele deixou escrito para nós através da Bíblia, por meio da Bíblia. Mas nós não podemos ler apenas por ler. Nós precisamos ler de uma forma consciente de que tudo o que está escrito ali na Bíblia é uma mensagem de Deus diretamente para a nossa vida, diretamente para mim e diretamente para você. Por meio da Bíblia, Deus vai nos revelando o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer para nós e
para o mundo, para o plano dele e o que ele não quer também de nós e para nós. Então nós precisamos entender isso e ler a Bíblia de uma forma consciente, entendendo também que a palavra de Deus ela é viva. O que isso significa? Que não é porque aquelas histórias da Bíblia aconteceram há milhares de anos e já faz muito tempo, então elas não têm nada a ver com a atualidade, elas não têm nada a ver com a gente. Não, Deus, ele deixou a palavra dele para aquela época, mas ela também serve para hoje e ela também serve para o futuro, para amanhã e para daqui muitos anos, até quando Jesus voltar. Então, ela é para todo esse período de tempo. Hoje, o que Deus está comunicando através da palavra é o que ele quer falar hoje. E amanhã, ele vai falar o que ele quer falar amanhã, mas sempre a partir da palavra dele. Então, assim por diante. A palavra, ela não muda. Por mais que os tempos mudem, a palavra não muda. Você pode até questionar, mas como? O mundo é totalmente diferente do que ele era antigamente. Muita coisa no mundo mudou e muita coisa ainda vai mudar. Isso é real. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus é imutável. Então Deus não muda, a palavra dele não muda, por mais que as circunstâncias e o mundo mude. Ser imutável é uma característica de Deus, é uma característica do caráter de Deus. E nós vamos abordar em outros vídeos sobre o caráter de Deus, quais são as características dele. Mas o que nós precisamos ter em mente é que a palavra não muda. Por mais que tudo à nossa volta mude, a palavra é a mesma. E ela serve para ontem, para hoje e para amanhã. Por isso, a palavra é viva, E por isso que eu estou dizendo tudo isso. Porque eu precisei passar por esse processo de entender que a palavra é viva. Eu não tinha essa visão. Talvez você também não tenha. Eu sabia que a Bíblia era importante, mas eu achava que eram apenas histórias, realmente contadas por homens. Às vezes, eu até nem acreditava em muitas histórias, porque elas são diferentes, do que a gente vive, mas, na verdade, essa falta de clareza sobre o significado da Bíblia, quando a gente entende que a palavra de Deus ela é viva, independente das circunstâncias, ela é real e ela serve para nós, amanhã, hoje, depois de amanhã e todos os dias, nós passamos a ter esse entendimento, essa clareza e a leitura se torna viva na nossa vida também. Aí você pode dizer, Keila, mas como que eu vou ter certeza de que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Que as pessoas não estão dizendo isso só para eu acreditar, só para me manipular? Deus, ele nos conhece, porque foi ele que nos criou. E ele sabia que nós teríamos essa desconfiança, essa dúvida. Então, o que ele fez? Ele deixou claro isso para nós também, lá na Bíblia, por escrito. Eu vou ler com você lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Deus, ele inspirou Paulo a escrever o seguinte, o que está escrito aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso está escrito na Bíblia, então ele já nos deixou por escrito que ela foi inspirada por ele. Além de Deus estar afirmando aqui, que a escritura, que a palavra da Bíblia, que o que ele deixou por escrito é inspirado por ele, ele também diz, que por meio dela, de tudo que está escrito aqui, nós podemos aprender, através do ensino, nós podemos ser ensinados, nós podemos ser advertidos, corrigidos, para que a gente faça o que é justo e não o que é errado. Deus ainda diz aqui, que colocando todos esses aspectos em prática, nós também estaremos prontos para repassar isso para outras pessoas, ou seja, para ensinar a outras pessoas sobre Deus. Depois de sermos advertidos, nós também podemos advertir outras pessoas. Depois de sermos corrigidos através da palavra dele, nós também podemos corrigir outras pessoas em amor, como Deus nos faz. Então é isso que ele espera de nós. O que eu estou tentando fazer aqui para você é ensinar de uma forma simples, esclarecer de uma forma simples, porque eu fui ensinada e esclarecida através da palavra de Deus. Aí você pode me dizer, Keila, eu não leio a Bíblia porque eu acho muito difícil. Eu não entendo nada, ou às vezes você até lê, mas não adianta nada porque eu não entendo. Então eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar de alguma forma. A primeira dica é
atente-se à versão da Bíblia que você está lendo. Algumas versões, elas são mais simples de entender do que outras. Eu, por exemplo, tinha essa Bíblia aqui, que eu ganhei em 2005 da minha mãe. Tem até recadinho nela aqui, ó, da minha mãe. Eu gosto muito dela, tenho ela até hoje, mas eu tinha uma certa dificuldade de entender certas coisas que estavam, que estão escritas aqui, por conta das palavras que são utilizadas nessa versão, das estruturas, das frases. Ela é a versão Almeida corrigida. Então, eu até grifava aqui, anotava, fazia anotações, mas eu tinha uma certa dificuldade por conta da versão. Então, o ano passado, eu comprei essa outra Bíblia aqui, que é a minha atual, que eu estou utilizando. A versão dela é NVI, a nova versão internacional. Ela não altera o contexto do que está escrito nessa outra aqui, ela não muda o sentido das histórias, das frases e tudo mais. O que muda, na verdade, são algumas palavras e a estrutura, como é escrito. Mas ela tem o mesmo sentido, eu gosto bastante dela. E o bacana é que você não precisa comprar várias versões de Bíblias diferentes, porque atualmente existem aplicativos gratuitos com diversas versões de Bíblia disponíveis para que você use aquela que você mais se identifica. Mas se você gosta da Bíblia assim, de papel, como eu, você pode estar grifando, escrevendo, anotando, no meu caso aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tem diversas escritas na minha Bíblia. Então, se você prefere essa de papel, você pode comprar aquela versão que você mais se identificou lá no aplicativo. Então, vai no aplicativo, tem diversos gratuitos, pesquisa, coloca ali a versão, vê qual que você se identifica mais, mas eu sugiro essa que eu uso, que eu gosto bastante, que é a NVI. A minha Bíblia, ela também tem espaços para anotações. Então, eu escrevo bastante sobre o que eu estou lendo, coloco post-its, eu uso grifa-textos de cores diferentes, se vocês observarem aqui, tem cores diferentes para significados diferentes. Em um outro vídeo eu posso até colocar mais dicas como essas. Eu uso também, conforme eu vou lendo, vídeos de apoio disponíveis com explicações que tem gratuitos também aqui no próprio YouTube para auxiliar o entendimento e você ir aprofundando na palavra. Eu uso bastante, procure vídeos então assim confiáveis de pessoas que realmente vão dizer, explicações do que está escrito e não distorcer a palavra. Um outro vídeo a gente pode aprofundar um pouco mais sobre essas dicas. Mas o que eu quero que você entenda aqui, hoje, é que a Bíblia, ela pode ser o seu ponto de partida para ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a única forma? Não, a Bíblia não é a única forma com que Deus fala, inclusive, ele fala de diversas formas e aqui na Bíblia mesmo, Deus ele nos dá formas que ele fala como exemplo, Ele nos revela as formas com que ele fala. Então, por exemplo, através de sonhos, através de outras pessoas, de situações específicas. Aqui, quanto mais você lê, mais você vai entender também as formas com que Deus fala. Mas ele não fala só através da Bíblia, ele fala de diversas formas. Aqui na Bíblia, por exemplo, Deus, ele conta a história de quando ele usou uma mula, ou uma jumenta, depende da versão. Ele fala que ele usou a mula ou a jumenta para falar com o seu dono, que era Balaão. Essa história, ela está escrita aqui no livro de Números, no capítulo 22, do versículo 21 ao 35. Eu vou ler com vocês o que Deus fala aqui. Eu incentivo você a ler a história toda. Eu vou ler só a parte que Deus fala com a jumenta especificamente. Então, no versículo 28, eu vou ler aqui junto com vocês. Deus diz o seguinte: então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, a jumenta falando: que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? E aí, antes dessa história tem o contexto todo, depois também tem a finalização dessa história, mas lendo aqui, nós vemos que Deus ele usa o que ele quiser, e no caso ele usou a jumenta. E quem abriu a boca da jumenta foi Deus.
Aqui está escrito, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Então foi ele que fez com que a jumenta falasse, porque ele queria falar com Balaão. E ele usou a própria jumenta dele para falar. Então, literalmente, né, Deus, ele fala conosco usando a forma com que ele achar melhor, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir, buscar ouvir a voz de Deus. Um outro ponto interessante é que Deus, ele é coerente com a sua palavra. Isso significa que quando ele falar com você de uma forma específica, ele não vai falar algo contrário do que ele já deixou escrito aqui na Bíblia, na palavra dele. Ele é coerente. Vamos a um exemplo. Lá em Mateus, capítulo 5, nos versículos 43 a 48, Deus, ele nos dá uma direção muito clara, muito objetiva e bem direta sobre os nossos inimigos. O título desses versículos chama O Amor aos Inimigos. Vamos ler juntos o que Deus diz. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui nós temos direções muito claras do que Deus está falando. Ele está dizendo o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, o que Ele espera de nós e o que Ele não quer que nós façamos. É fácil. O que Ele está dizendo aqui é que é muito fácil nós amarmos quem nos ama. É muito fácil, qualquer pessoa faz isso. Mas o que Ele espera de nós não é só isso. O que Ele espera de nós é que nós sejamos diferentes dos demais. E que nós sejamos como Ele é, que ama a todos, sem diferença. Que ama os que amam a Ele, mas também que ama os que não o amam. Os que desprezam, os que perseguem. Nós queremos que Ele seja assim também. Então Ele quer que nós venhamos amar os nossos inimigos e, além de amá-los, orar por eles. Porque Ele faz isso. Ele ama a todos sem diferença. E nós precisamos ser igual a Ele. Perfeito. Então, se você ouvir uma voz falando para você odiar uma pessoa, desejar o mal para uma pessoa porque ela te persegue, essa voz não é de Deus. Por quê? Porque Deus não é contraditório e não é isso que Ele está dizendo aqui. O que Ele falar diretamente com você vai ser coerente com o que Ele já deixou escrito aqui. E por isso que nós precisamos conhecer o que está escrito na palavra dele, conhecer o que está escrito aqui, para nós discernirmos se o que nós estamos ouvindo é a voz de Deus, é Deus falando, ou se nós estamos ouvindo uma outra voz que não é Ele, que é uma outra voz do mundo, uma voz de um inimigo, uma voz que quer nos manipular. Se essa voz não estiver falando o que já está escrito aqui, se ela não estiver coerente, não é a voz de Deus. Nós precisamos entender o que está escrito aqui para ter esse discernimento. E aí, conforme nós vamos aprofundando o nosso relacionamento com Deus, Ele nos vai revelando o que Ele deseja de nós, o que Ele deseja para nós. É um processo onde uma coisa vai levando a outra, né? O relacionamento leva a ouvir a voz de Deus de uma forma mais clara e também discernir se é a voz dele ou não. De entender, né, o que ele está falando e o que nós devemos fazer a partir do que ele está falando. Porque nós temos a impressão de que eu ouço a voz de Deus e, enfim, tá tudo bem. E não, na verdade, ouvir a voz de Deus é uma etapa de um processo. Nós vamos ouvir, mas nós precisamos obedecer o que ele está falando, né? E essa obediência é um assunto para um próximo vídeo. Aqui, né, por enquanto, eu espero ter te ajudado a entender a importância de estar disponível, de estar disposto a ouvir a voz de Deus e de buscar a ouvir essa voz para a nossa vida através de um relacionamento com Ele. Porque isso é algo que nos faz aproximar dele e é muito importante para a nossa vida. Então, que você comece a colocar isso hoje em prática, esse relacionamento, de ouvir o que ele está falando. E, né, falando em relacionamento, quando nós nos relacionamos, não é só ouvir a outra parte, nós também falamos com a outra parte. E você tem falado com Deus?
Esse é o tema do nosso próximo vídeo da semana que vem e eu já te convido a assistir na próxima segunda-feira. Um beijo para você e que Deus derrame bênção sobre a sua vida.